O respeito ao cristianismo e os benefícios do Evangelho para a humanidade. O cristianismo, mais do que uma religião, representa uma cosmovisão que moldou profundamente a história da humanidade. O Evangelho de Jesus Cristo, em sua essência, não apenas transformou vidas individuais ao longo dos séculos, mas também influenciou positivamente a estrutura moral, social, cultural e jurídica de inúmeras sociedades ao redor do mundo. Em um tempo onde o respeito às crenças alheias é fundamental para a convivência pacífica, reconhecer os benefícios históricos e contínuos do cristianismo é um exercício de justiça e lucidez. Antes vou postar aqui neste vídeo outro vídeo da ateia, que é famosa também em outras plataformas das redes sociais, falando um pouco sobre a questão de respeitar a religião, especificamente o cristianismo. O vídeo é da Isadora Bernardo. Vamos aqui observar o argumento dela e falar sobre os benefícios do Evangelho para a humanidade. Escreve, compartilha e também ativa o sino de notificação. E agora vamos ao vídeo. Vou repetir mais uma vez isso para caso não tenha ficado claro. Então, eu não respeito e nunca vou respeitar o cristianismo. Ideias, como eu disse, não merecem respeito. Eu devo respeitar o direito da outra pessoa de ter uma ideia diferente da minha, de ter suas práticas religiosas, de ter sua convicção religiosa, de seguir a sua religião. Isso é constitucional, é um direito humano de cada um ter a sua opinião. Agora, a sua ideia em si, a sua religião, sua ideologia não merece respeito. E isso vale para todas as religiões. E eu sempre vou repetir isso. Uma ideia, uma religião, como instituição e como ideologia, não merece respeito e nunca vai merecer. Eu não respeito o cristianismo. O cristianismo prega coisas que eu acredito que vão contra os direitos humanos, contra a liberdade das pessoas, contra diversas coisas que eu acredito e que eu defendo. Então eu não respeito essa religião. E eu sempre repito isso aqui, ideias e crenças e ideologias não merecem respeito. Sempre vou defender que cada um possa se expressar do jeito que merece, né? Desde que não fira o direito de outras pessoas, você pode se expressar, você pode ter suas práticas religiosas, você tem o direito humano de ter a sua religião e sua convicção religiosa, qualquer que seja a sua religião. Agora, a sua religião em si e as suas ideias não vão ser respeitadas por mim. Já deixei bem claro aqui, não respeito ideias, não respeito o teu direito de ser desrespeitoso com os outros. Então, sim, eu acho que a gente tem que aprender a desrespeitar quem nos desrespeita. Agora que terminamos de assistir o vídeo, vamos falar dos benefícios do Evangelho para a humanidade e a sociedade. Primeiro, a dignidade humana como valor universal. Um dos pilares do Evangelho é a afirmação de que todo ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Essa visão revolucionária colocou a dignidade humana no centro da ética cristã, sendo posteriormente adotada por diversas constituições e declarações de direitos humanos. A ideia de que todos são iguais diante de Deus, ricos ou pobres, homens ou mulheres, judeus ou gentios, foi uma mensagem radical que desafiou estruturas opressoras de seu tempo e plantou as bases para movimentos futuros em defesa dos direitos civis. Segundo ponto, a caridade e a solidariedade social. A compaixão pelos necessitados é um dos princípios mais claros do Evangelho. Jesus ensinou a cuidar dos pobres, dos enfermos, dos órfãos e das viúvas. A igreja cristã primitiva já praticava uma forma de assistência social comunitária e ao longo dos séculos o cristianismo fundou hospitais, orfanatos, escolas e instituições de caridade por todo o mundo. Muitas das primeiras universidades e hospitais na Europa, por exemplo,
foram fundados por instituições cristãs. Desde os primeiros capítulos do livro de Atos dos Apóstolos, encontramos um retrato vivido da forma como os cristãos primitivos viviam em comunidades. A solidariedade social não era apenas um ideal, mas uma prática concreta, diária e profunda que marcava a identidade da igreja nascente. Logo após a descida do Espírito Santo no Pentecostes, a Bíblia relata que os primeiros convertidos perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos capítulo 2, versículo 42. Porém, um aspecto mais impressionante de sua vida em comunidade era a forma como cuidavam um dos outros. Lá diz: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas próprias propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Esse modelo de vida não era comunismo forçado, uma regra imposta, porém fruto do amor e da consciência de que pertenciam a uma nova família espiritual. O bem-estar do irmão era a responsabilidade de todos. Não havia espaço para o egoísmo, porque o evangelho pregado por Jesus ensinava que o amor ao próximo era tão importante quanto o amor a Deus. Em Atos capítulo 4, versículo 32 ao 34 diz: da multidão dos que creram era um coração e a alma. Ninguém dizia que coisa alguma do que possuíam era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Não havia entre eles necessitados. Ou seja, tudo isso era influência do Evangelho. A igreja primitiva também organizava assistência direta a grupos vulneráveis, como as viúvas. Em Atos capítulo 6, vemos os surgimentos dos primeiros diáconos, líderes responsáveis por garantir que a distribuição de alimentos fosse feita com justiça e sem parcialidade. Isso mostra uma organização social interna baseada no cuidado mútuo, algo revolucionário para a época, em que os pobres eram largamente ignorados pelas estruturas sociais e religiosas tradicionais. O apóstolo Paulo, ao organizar as comunidades cristãs em outras regiões, também incentivava a generosidade. Ele chegou a organizar coletas entre igrejas gentílicas para ajudar os irmãos necessitados da Judéia. Paulo ensinava que contribuir com os necessitados era parte essencial da fé cristã e que cada um deveria dar com alegria, não por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Terceiro tópico: a ética do perdão e da reconciliação. Em uma sociedade frequentemente marcada pela vingança e pelo ódio, o Evangelho introduziu uma ética do perdão que revolucionou relações pessoais e sociais. Jesus ensinou a perdoar não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7, em Mateus capítulo 18, verso 22, promovendo uma cultura de reconciliação. Essa mensagem continua sendo uma base sólida para mediações de conflitos, processos de justiça restaurativa e cura emocional em nível pessoal e coletivo. O quarto tópico é a valorização da família e da moralidade. O cristianismo enfatiza o papel da família como núcleo central da sociedade. Princípios como fidelidade conjugal, respeito aos pais e criação amorosa dos filhos são temas recorrentes nas Escrituras. Além disso, os ensinamentos morais do Evangelho, como honestidade, humildade, serviço ao próximo, autocontrole e integridade, continuam sendo referência para a formação do caráter em diversas culturas. Nenhum livro foi tão perseguido, proibido e destruído quanto a Bíblia Sagrada. Ah, mas na Idade Média muita gente matou em nome de Deus, em nome da Bíblia. Não, foi o contrário. As pessoas praticaram a barbárie que praticaram na Idade Média porque a Bíblia era proibida. A igreja não deixava as pessoas lerem a Bíblia. Ela era proibida, a Bíblia ficava trancada dentro dos monastérios. O pessoal só ouvia o que os padres mandavam.
Quando alguns homens começaram a ter contato com a Bíblia e ler, sabe o que eles criaram? A ciência moderna. Galileu Galilei, Copérnico, Da Vinci. Pega o livro de Richard Dawkins, Deus um Delírio, e joga na penitenciária. Quantos presos vão deixar a criminalidade porque leram Richard Dawkins, Deus um Delírio? Agora, na outra penitenciária, joga a Bíblia. Você vai ter uma igreja funcionando lá dentro e com muito cara que você vai poder chamar aqui, pode deixar qualquer objeto que não rouba mais nada. O cara que antes era um traficante, um ladrão, um líder de gangue. A Bíblia, é o que você falou, a Bíblia tem um poder de transformar. Uma vez que eu falei isso, um ateu falou, mas o livro de Richard Dawkins não foi escrito com esse objetivo. Eu falei, então com que objetivo ele foi escrito? Se não é para transformar vidas. Quinto tópico: influência na cultura, educação e ciência. A fé cristã impulsionou o desenvolvimento do pensamento ocidental. Muitos dos maiores cientistas da história, como Isaac Newton, Blaise Pascal e Johannes Kepler, eram cristãos devotos, motivados pela crença de que o universo tinha uma ordem criada por Deus e, portanto, podia ser estudado racionalmente. Além disso, a preservação dos manuscritos antigos, o surgimento das universidades e o desenvolvimento das artes, música sacra, literatura e pintura foram fortemente influenciados pela fé cristã. Sexto tópico: justiça e transformação social. Movimentos abolicionistas de combate à escravidão e de promoção de igualdade muitas vezes nasceram dentro de ambientes cristãos. Líderes como William Wilberforce, Martin Luther King Jr. e Madre Teresa de Calcutá encontraram no Evangelho a motivação para lutar por justiça e dignidade para todos. O cristianismo verdadeiro se opõe a qualquer forma de opressão, incentivando a responsabilidade social e o compromisso com a justiça. Sétimo tópico: esperança e sentido de vida. Em tempos de crise, sofrimento e morte, o Evangelho oferece uma esperança que vai além da compreensão humana. A promessa da vida eterna, da graça e do amor incondicional de Deus dá às pessoas um sentido de propósito, consolo em meio à dor e coragem para enfrentar desafios. Milhões de pessoas ao longo da história encontraram no Evangelho não apenas uma religião, mas uma razão para viver com esperança, fé e amor. Ou seja, respeitar o cristianismo não é apenas reconhecer a fé de bilhões de pessoas, mas também valorizar sua contribuição concreta para a formação de sociedades mais humanas, justas e solidárias. O Evangelho de Jesus Cristo continua sendo uma força de transformação, não pela imposição, mas pelo convite ao amor, ao perdão e à renovação interior. Em um mundo carente de valores e sentido, o legado do cristianismo é, sem dúvida, um farol que merece ser respeitado, conhecido e considerado com seriedade. Em relação à questão da solidariedade, o exemplo mais conhecido é o de Barnabé, que vendeu um campo e trouxe o valor aos apóstolos para ser distribuído entre os necessitados. Isso está em Atos capítulo 4, verso 36 ao 37. A solidariedade era tão central que quando o casal Ananias e Safira tentou enganar a comunidade em relação a uma doação, foram duramente repreendidos. Isso está em Atos capítulo 5, mostrando que o compromisso com a verdade e com a justiça social era levado a sério. Ou seja, a solidariedade social dos cristãos primitivos foi uma manifestação concreta do Evangelho de Jesus. Não era caridade ocasional, mas uma cultura de cuidado mútuo, justiça e amor fraterno. Eles compreendiam que a fé verdadeira se expressa não apenas em palavras, mas em esperança, ações práticas e em favor dos outros. Essa herança continua inspirando cristãos ao redor do mundo a viverem com generosidade, compaixão e compromisso com a justiça social. Bom, amigos e amados irmãos em Cristo, chegamos ao final de um vídeo onde a gente respondeu a ateia Isadora. No caso, ela deu a opinião dela por não respeitar
ela diz que até entende a questão e respeita a pessoa ter outra religião, outro tipo de visão de mundo, mas não respeita a religião em si, porque muitos ateus só dão valor e só observam algumas questões negativas da religião da fé, que são questões praticadas por líderes religiosos e não pela base, pelo fundamento do evangelho em si, que é amor ao próximo, humildade, solidariedade, tudo isso e todas as virtudes que tem no evangelho. Eles ignoram tudo isso e só pegam as coisas ruins praticadas por homens que se dizem de Deus, líderes religiosos totalmente equivocados. Então aqui a gente trouxe os benefícios sociais do evangelho para a humanidade. Chegamos ao final do vídeo, se inscreve, ativa o sino de notificação. Aqui a gente tem um canal que fala sobre questões de comportamento do evangelho, usos e costumes, e também fazemos muitos vídeos sobre apologética cristã, respondendo e tirando a dúvida de vários ateus que tem na internet. Muitos ateus chutaram um balde por causa de decepção com a religião, e a gente aqui está sempre respondendo eles com todo respeito e educação, para no caso trazer muitos deles de volta ao evangelho e fazer com que muitas pessoas não caiam na falácia e nos equívocos precipitados da militância neoateísta. Chegamos ao final do vídeo, fiquem todos com Deus e até o próximo encontro.